Não podemos esquecer disso, Sandra. Tu me ajuda. Tá, já está gravando. Então, boa noite a todos. Meu nome é Odair Menuzzi, sou professor de matemática, tá? Aqui ao meu lado está a professora Sandra Matos, que também é professora de matemática. Então, nós dois vamos organizar a disciplina de funções para vocês. A diferença desses dois professores é que o professor Odair vai ficar um pouco mais distante, vai organizar o portal aqui, vai fazer a aula com vocês, e a prof. Sandra vai ficar mais pertinho, tá? Vai tirar as dúvidas. Então, tudo que vocês quiserem questionar vai primeiro para a professora Sandra, perfeito? Mas nós vamos tentar estar sempre em conversa para auxiliar, tirar as dúvidas de vocês. Por exemplo, se vocês acharem que a aula está muito extensa, a gente pode fazer aulas menores, ok? Se os exercícios estiverem muito difíceis, vocês podem pedir auxílio da Sandra, mas eu também posso dar uma diminuída aí na complexidade, e até também, se tiver muito fácil, vocês podem pedir aí para a professora Odair dificultar um pouco. Eu sei que isso vocês jamais vão pedir, né? Mas vai saber, ok? Então, primeiro, gente, eu vou apresentar o plano de ensino. O que é o plano de ensino? Eu vou apresentar duas coisas, que é o portal e o plano de ensino. O plano de ensino é tudo aquilo que a gente vai trabalhar e de que forma vai trabalhar durante o semestre. Primeiro, todo mundo está escutando bem, consegue me visualizar? Se vocês conseguirem visualizar a aula, já está bom. O professor, de boa, se vocês às vezes até é bom não visualizar, né? Não toma susto, tá? Mas a aula é importante que vocês visualizem. Outra coisa, a aula vai ficar gravada, tá, gente? Se vocês estiverem aí na casa de vocês e não estiverem conseguindo acompanhar, ou no trânsito, alguma coisa assim, então a aula vai ficar gravada, vocês podem depois olhar aquele trecho que vocês não conseguiram. Tá? Então, vamos lá direto para o plano de ensino. Caso vocês não estejam visualizando, por favor, usem o chat aí para fazer questionamentos. Sandra, eu vou pedir para que tu deixe o teu chat aberto, e caso alguém tenha alguma pergunta aí, vocês têm essas... Eu não sei, esse aqui é um portal, gente, de conferência, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho do portal. Vocês vão ver ali que tem um símbolozinho do microfone, tá? Então, se vocês não escutam quando ele está fechado. Observem que o da prof. Sandra aqui, ele está em vermelho, porque ele está fechado. Vocês têm ao lado uma filmadora, que é o nosso vídeo. Então, eu peço que vocês deixem desligados nas explicações, e quando quiserem fazer um questionamento, se quiser, pode abrir. Se não, de boas, fazer o questionamento. Ok? Já gostei que o Regis botou um joinha lá. Vocês têm uns emojis ali do lado, ó. Deixa eu botar um para vocês aqui, ó. Carinha faceira, ó. Perfeito? Deixa eu ver um de dúvidas. Esse aqui é meio que da dúvida, ó. Tá? E tem Kleberson do... Isso, e tem a levantar a mão. Significa o que levantar a mão? Que você pediu para falar. Perfeito? Então, observem que tu levanta a mão e tu baixa a mão. Levanta e baixa. Ok? Vai aparecer aqui do ladinho. Então, esse é o portal do RNP. Vocês já devem conhecer, por exemplo, o Meet, o Zoom. Então, são vários tipos de portais que existem. Só que nós decidimos usar esse pensando que iriam passar de 100 alunos. Então, como tem 118 lá na chamada, só que conta os tutores, professores, eu pensei, vou garantir que todo mundo participe. Depois, com o andar da carruagem, aí pode ser que a gente utilize outras ferramentas, até para conhecer, principalmente vocês que estão estudando no EAD, é importante, no mínimo, conhecer 2 portais, 3 portais aí, porque com certeza algum dia pode ser que a gente vá utilizar. Esperamos que não aconteça nenhuma pandemia, mas para quem estudou na pandemia foi muito utilizado, tá? Principalmente Meet, Zoom, RNP. Sandra, tu lembra mais algum? Eu sei que usei mais um, mas não vou lembrar qual. Qual é que é? Tá, já estou ficando velho e esquecido. Mas basicamente esses. Tá? Então agora eu vou apresentar para vocês o plano de ensino. Qualquer dúvida aí, levantem a mão. O plano de ensino está aqui. Então, na nossa disciplina, o nosso curso é licenciatura em matemática. O que significa isso? Que vocês vão sair formados
professores. Esse é o BO da licenciatura. Então, nós temos o bacharelado em matemática e a licenciatura em matemática. Então, quando você escolhe fazer uma licenciatura, geralmente o teu caminho te leva a ser um professor, caso você queira, né, seguir a tua área de atuação. Então, basicamente, tu vai ser um professor de matemática. Perfeito? Então, a tua atuação ela vai se dar no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Para você conseguir trabalhar no ensino superior, na universidade até tu consegue, assim, vai ser um professor substituto, que é aquele que fica 2 anos, tu consegue com graduação, não é tão fácil, mas tu consegue. Mas depois tu precisa fazer um mestrado e um doutorado. Então, lembrando, depois da graduação, tu tem 2 possibilidades. Ou tu vai para pós-graduação stricto sensu, que é mestrado, doutorado, ou tu vai para lato sensu, que é uma pós-graduação. Perfeito? Então, um caminho não proíbe o outro. Tu pode sair da graduação e ir direto para o mestrado e para um doutorado. Em alguns países, tu não precisa nem fazer o mestrado. Tu pode fazer direto o doutorado. Então, uma coisa aqui... Meu Deus, tinha 3 na fila aqui. Tá. Então, vocês vão ver que essa primeira aula aqui, gente, eu vou ter que ir parando, porque eu vou ter que ir permitindo os alunos entrarem na sala, tá? Então, vamos lá, vamos para o plano de ensino. Então, paramos aqui na licenciatura, ok? Então, a nossa modalidade é educação à distância, nós estamos no primeiro semestre, e a nossa disciplina é a disciplina de funções, ela é muito importante, principalmente para nós iniciarmos a disciplina de cálculo, tá, gente? A disciplina, ela tem a carga horária de 75 horas, ou seja, é a maior disciplina do semestre. O docente é o professor Odair, que sou eu, e a tutora é a professora Sandra. Então, nós dois somos formados, licenciados em matemática. A prof. Sandra ainda é, olha só, licenciada igual vocês, em EAD em matemática. Olha a experiência, hein, gente? Muito show. Eu também, Sandra, fiz um bacharelado em EAD. Para conhecer, como eu falei na reunião lá, eu fiz sistemas de informação. Não foi fácil, mas consegui. Isso na pandemia. É isso, continuando então. O nosso coordenador do curso é o professor Guilherme. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à disciplina, gente, é comigo, com a prof. Sandra. A gente vai tentar solucionar tudo. O que for com relação a curso, com relação à prova no polo, algum problema, aí nós já vamos encaminhar vocês para o coordenador, professor Guilherme. Tá, muito importante, ementa. O que significa ementa? Quais são os... Vocês estão vendo a ementa, né, aqui? Beleza. Então, a ementa são os conteúdos que nós vamos trabalhar durante o semestre. Então, nós vamos trabalhar noções de conjuntos numéricos, operações com conjuntos, produto cartesiano e relações. Então, basicamente, hoje, nós vamos trabalhar estes conteúdos aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Aqui. Aqui. Isso daqui nós vamos trabalhar hoje. Tá? Depois, definição de função, tipos de funções, função composta, função inversa, as funções elementares, afim, modular, quadrática, exponencial, logarítmica, e aí algumas estratégias de ensino para tudo que nós vimos durante o semestre, ok? Aí os objetivos, esses objetivos estão no PPC de vocês, então o curso superior de licenciatura em matemática EAD tem como objetivo geral formar profissionais qualificados capazes de atuar na educação básica. Aquilo que eu falei para vocês. Então, vocês vão sair professores de ensino fundamental, ensino médio. A princípio, é isso. Não que a gente não possa buscar uma formação complementar depois, tá? Aí o objetivo do componente curricular, o objetivo do ensino de funções do curso de matemática, os alunos compreendam o conceito de funções, sabem representá-la graficamente e relacionam com problemas do cotidiano. E aí vai, esse plano de ensino, ele está disponível para vocês lá no portal, tá, gente? Então, a metodologia, como serão as aulas. Então, as aulas, basicamente, elas serão aqui, nesse ambiente virtual, que a gente chama de aula síncrona, onde vocês vão conseguir enxergar o professor Odair, tirar dúvidas ao vivo, questionar sobre a questão da prova, falar com a prof. Sandra, conversar, tirar dúvida com o colega, tá? Então, esse é o nosso ambiente, tá? Contudo,
Ainda vai ser proporcionado para vocês, lá no Moodle, um material em PDF, lista de exercícios, resposta para a lista, resolução, vídeos do professor Odair, vídeos que estão disponíveis na internet, que nós vamos direcionar vocês, tá? Ainda nós temos fórum que vocês podem colocar as dúvidas, que lá questionem, por favor. Vocês vão perceber que eu gosto sempre de colocar um meme, algo engraçado lá, tá? Para tirar aquele... porque só estudar também não é fácil, né? Então, eu vou tentar trazer algum vídeo, alguma coisa diferente para destoar da aula de matemática, para ser algo diferente para vocês. Então, olhem o portal. Geralmente, eu vou tentar deixar uma semana o material, daí nós vamos fazer essa aula síncrona. Se vocês conseguirem olhar o material, vai ser bacana, por quê? Porque aí vocês vão vir com dúvidas, tá? Se vocês não conseguirem, através da lista de exercícios, da resolução, então, novamente, a prof. Sandra está aqui e vai conversar com vocês, vai marcar monitorias, tá? Ela vai ficar lá numa sala disponível para vocês da mesma forma que está acontecendo hoje. Tá? Vocês que vão ter que entrar naquele horário, naquele link, para tirar as dúvidas com a prof. Sandra. Avaliação. Eu sei que a avaliação é o que mais, né, gera questionamentos. Então, basicamente, gente, a avaliação ela é composta em duas etapas. A primeira etapa ela é totalmente online. Vocês vão fazer uma prova que vale 4 pontos. Tá? Essa prova que vale 4 pontos, eu vou ofertar uma vez, vou dar uma olhadinha lá como é que vocês foram, e aí vocês vão perceber que vai ter uma prova substitutiva. Essa prova substitutiva, ela é ofertada a todos, tá? E ela só vai substituir a tua nota se tu tiver uma nota maior, perfeito? Então, por exemplo, a nota vale 4, tá? 4 pontos. Tirei 3,8, é um exemplo. Posso fazer a prova? Devo fazer? Claro, se tu fizer e tirar 3 ou tirar 2, tu não perde ponto. Tu só vai ganhar se caso você for melhor. Então, o que eu digo é assim, ó, façam. Testem os conhecimentos de vocês, ok? Vai ser um questionário, então vocês vão ter uma questão e vocês vão ter 5 alternativas. Vocês vão marcar uma alternativa e vão passar para a próxima questão. Observem que vocês não vão precisar enviar a resolução, mas fiquem com a resolução, tá, gente? Porque vai que a questão está errada. Então, se a questão estiver errada, eu anulo, tá? Mas aí vocês questionem o professor Odair, questionem a prof. Sandra, que a gente vai corrigindo tudo o que vai acontecendo aí. E não se preocupem, tá? A gente consegue corrigir novamente a avaliação de vocês. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte, e aí eu já vi que alguns alunos questionaram a coordenação, é a prova que vale 6 pontos. Essa prova, ela é feita lá no Polo, tá? Então, vocês vão acessar o computador online também, só que vocês vão acessar com uma senha e vão resolver essa prova. Aí vocês vão perceber que vai ter essa prova e também vocês vão ter um dia para fazer uma prova substitutiva. Caso tu tenha algum problema de saúde, que tu não consiga participar, enfim, ela já vai ficar construída lá. E, por fim, vocês vão ter o exame, ok? Então, a média para aprovação é média 7, tá? E lembrem que vocês têm uma média ponderada, que o semestre vale 60%, o exame vale 40%. Então, é importante que vocês se dediquem durante o semestre. Sei que o professor Odair construa mais uma atividade dentro daqueles 4 pontos, nós podemos fracionar em outras avaliações. O que nós não podemos fazer é passar desses 4 pontos. Eu prefiro que seja uma prova, e aí vocês vão questionando ou sugestionando alguma coisa, tá? Porque como eu organizei, como nós organizamos aqui, eu e a prof. Sandra, nós fizemos o primeiro módulo e o segundo módulo, de 5, tá? Nós vamos fazer uma avaliação desses módulos. Eu não vou colocar na prova final essa primeira parte. Então, a prova final, que são os 6 pontos, é só os outros 3 módulos. Então, vai ser menos conteúdo de forma mais tranquila para vocês. Qual é a questão que pega e que geralmente dificulta essa disciplina?
é que durante o semestre, essa é a maior disciplina e ela tem 75 horas. E vocês vão ter outras disciplinas de 30 horas, 45. É normal nós abandonarmos aquela disciplina que é mais longa. Porque, eu vou fazer lá no final. Igual, né, eu sei que é um jargão, eu faço tudo igual o professor, como é que é o do Chaves lá, o pai da Chiquinha, como é que é o seu... Não? Tá, ele vai pagar tudo lá no final do ano. Eita, mais alguém aqui. Então, não deixem para estudar lá no final, gente. Façam a lista. Se vocês fizerem assim, que seja um pouquinho cada semana, vocês vão conseguir e vai ser tranquilo. A nossa organização está assim. O que eu e a prof. Sandra vamos falar para vocês? Nós vamos mandar uma mensagem toda semana. Ó, não esqueça a disciplina de funções. A prof. Sandra vai falar assim, ó, não esqueça de fazer a lista. Tá? Ó, tem tal dia monitoria comigo. Tal dia tem a prova, está aberto lá no portal. Então, nós vamos instigar vocês a acessarem o nosso portal, tá? Mas eu peço que vocês façam esse estudo, assim, ó, no mínimo, gente, uma vez por semana. Vocês vão perceber que eu quase não vou adicionar muito material depois que a aula está pronta, mas eu posso sempre adicionar um material extra para vocês olharem. Outra coisa, se vocês observarem os vídeos, geralmente a gente tem medo. Meu Deus, aquele vídeo vai ser muito longo. Calma, é bem tranquilo. Eu não vou colocar vídeo longo, tá? Só que é normal que um vídeo de matemática dure 10, 15 minutos, tá, gente? Tirando essa aula nossa, que vai demorar mais de 1 hora, porque é a primeira, tá? Então, vocês vão perceber que são vídeos curtos que vocês conseguem olhar uma vez, 2 vezes e fazer as atividades, tá? Outra coisa que eu tento fazer pego a aula, então vai ter a aula lá, um exemplo, e esses exemplos vão ser exercícios muito semelhantes, e aí depois vai aumentando o grau de dificuldade. Para essa primeira aula tá até mais tranquilo, tá? Depois, nas próximas aulas, vocês vão ir se acostumando aí com a didática do professor Odair. Vamos finalizar aqui o plano de ensino, tá? Então, a recuperação vai ser dada através dessa prova substitutiva, tá, gente? Além de vocês revisarem os conteúdos e fazerem a recuperação paralela com a professora Sandra, vocês podem fazer essa recuperação da primeira nota, nessa prova substitutiva. Só que ela não é obrigatória, faz quem quer. Então, essa é uma recuperação que ela vale, tá? Vale nota, mas ela não é obrigatória. Se tu quer melhorar a tua nota, tu faz. E aí, a recuperação de conhecimentos, vocês vão fazendo com a prof. Sandra. Mas vocês querem que o professor Odair faça um vídeo específico, tal conteúdo. Eu vou lá e vou fazer, tá? Bem de boas. Mas vão sugerindo. A disciplina ela vai sendo construída muito com o que vocês vão sugestionando, questionando, perguntando, tá? Durante o andar do nosso semestre. E essa, então, é o nosso plano de ensino, tá, gente? Por fim, aqui, nós temos a matriz de atividade. O que significa isso aqui? Aqui vai estar a data dos tópicos e quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar. Por quê? Isso aqui basicamente já está no Moodle, só não está aberto para vocês. Por que o professor Odair não abre lá? Porque senão vai ser muito material e fica muito poluído. Então pensem que vai estar todas as aulas lá, vocês não vão saber em qual aula vocês estão. Então eu vou deixar aberto sempre a aula que nós estivermos. Aqui já passou, ela fica aberta. Mas o que está na frente não vai ficar visível. Então aqui nesse plano de ensino, que está postado para vocês, vai estar essas definições. Ó. No dia 12/5, nós estamos no mês 4, abril, dia 25. Passou rápido esse ano, hein? Então, nesse caso, ó, nós no dia 12/5 vai abrir esse próximo tópico. O que vai ter nesse próximo tópico? Então, definição de função, tipos de funções, injetora, sobreinjetora, bijetora, par, ímpar, função composta, inversa, aqui, função inversa, funções elementares, a constante. Tá? Como a constante, observem que em vermelho aqui, ó, é tudo que o professor Odair vai colocando extra, tá? Porque o professor Odair tem problemas na família e vai adicionando. De que forma? Então, quais são os recursos? Eu vou utilizar arquivos, vídeos, links.
quais são os objetivos nesse caso, quais são as atividades. Observem que eu não coloquei, por exemplo, nesse tópico nenhum questionário, mas vai aparecer daqui a pouco um questionário ali com 3 questões. Depois, vocês vão perceber que vai começando a aparecer questionários que não tem não valem pontos, mas que vocês vão se acostumando a fazer como se fosse uma prova. Eu coloco 3 questões e ele já vai dar um feedback para vocês. Ah, acertou tantos. E aí vocês podem ir corrigindo, tá? Aí no dia 26, aqui importantíssimo, ó, gente, no dia 26 vai abrir um tópico que é estudo da pré-avaliação. Então, o que é essa pré-avaliação? Antes de fazer a avaliação, eu vou trazer uma lista de exercícios que são os exercícios da prova. Tá, como assim, professor? Muitos de vocês já devem ter passado, por exemplo, por uma autoescola, tá? É terrível. Quem já fez autoescola não tem o cara que passou de primeira, mesmo assim, chega lá, assim, ela começa a suar, passar mal, é uma loucura. Até a pessoa que sabe dirigir, é só falar prova da autoescola, já começa a dar um frio, já começa a gelar a mão. Por quê? Porque é uma prova temida. E a prova de matemática é assim também, gente. Vou contar um segredo. É só falar a palavrinha mágica, avaliação, prova, o aluno já fala, não, por favor, não, calma. Então, o que eu faço para tirar o medo dessa prova? Eu faço uma pré-avaliação. O que significa? É uma lista como se fosse uma prova. Então, quando tu fizer a tua prova, tu já vai, eu já fiz algo parecido, é semelhante. Não é a mesma questão, eu troco os números, às vezes troco alguma coisa, mas é muito semelhante. Vocês vão dizer, eu já vi esse monstro. Agora, tu já vai conhecendo. É tipo o bicho-papão. Lá tu tinha medo, depois, quando tu começou a crescer, tu já viu que era um conto, e quando tu já fica velho, tu fala, manda o bicho-papão, que eu vou conversar com ele. Basicamente é assim. Tá? Então, essa pré-avaliação que eu trago para vocês aqui é esse bicho. Então, eu gostaria que vocês fizessem ela, tá, gente? Qual a diferença da avaliação para a pré-avaliação? Na avaliação, eu vou colocar um pouquinho de cada questão da prova. Lá na prova, às vezes o professor não consegue fazer isso. Por quê? Porque pensem assim, eu coloco 50 questões lá num portal e ele vai passar para vocês de forma aleatória 10 questões para vocês fazerem. Então, às vezes, vocês vão fazer questões repetidas, eu digo, de uma mesma parte de um conteúdo. Então, não tem como controlar isso, tá, gente? Mas serão questões que vocês já visualizaram. Eu não tenho aquela prática de chegar na prova e fazer uma prova bem diferente, com algo novo. Não, a gente eu não trabalho dessa maneira, tá? Então, isso significa fazer uma pré-avaliação. É importante que vocês façam. Então, olhem só, nesse dia aqui, vai ter estudo da pré-avaliação e realização da avaliação 1, que vale 4 pontos. Vai estar tudo dentro do tópico. Vai estar a avaliação 1 lá, só que vocês só vão poder acessar no dia marcado para fazer ela. Então, eu vou abrir ela, por exemplo, de noite, ali das 18 horas até as 24, até as 23h59, e tu vai poder fazer essa avaliação durante... e geralmente eu abro também, acredito que eu vou abrir no sábado, tá? No sábado, eu tenho que ver se eu coloquei ela para ser no sábado. E aí, do sábado, das 6 da manhã até as 22. Então, vocês têm um tempo legal aí para vocês fazerem essa avaliação. E, novamente, não vai estar aparecendo para vocês a prova substitutiva. Depois eu vou abrir o link que já está construído lá, que é uma prova substitutiva, mas aí eu deixo uma semana, porque vocês recebem o resultado, não fui tão bem. Reestuda, conversa com a prof. Sandra, refaz aqueles exercícios que estavam na prova de vocês, repensa, faz, e aí depois tu vai fazer novamente essa prova substitutiva, tá? Então, depois disso, lá no dia 23, isso do 6, ó, gente, minto, do dia 2 aqui, dia 2 do 6. Então, vai abrir um outro tópico, que são as funções elementares, função linear, quadrática, cúbica, polinomiais. No dia 23, eu vou abrir o tópico de funções elementares, modular, exponencial e logarítmica. E no dia 14, então, aí a constituição de estratégias de ensino e aprendizagem para todo esse conteúdo que nós trabalhamos. No dia 28, aqui são datas, é um plano, tá, gente? Então, a coordenação me passou 2 datas, eu ainda vou ter que confirmar com eles, porque
vai depender do andamento do semestre. Mas, então, pode ser que seja lá no dia 2 a prova final, mas pode ser que seja uma semana depois, tá? Então, a princípio, será no dia 2/8, dia 6 a prova substitutiva e dia 9 o exame. Lembrando, ó, no dia 28 aqui eu vou abrir novamente pré-prova e correções. Então, da mesma maneira para a primeira prova, vai estar questões semelhantes aqui na pré-prova para vocês estudarem, tá? Aí tem as bibliografias aqui, ok? E finish. Esse é o mesmo plano que eu coloquei no portal para vocês. Qualquer dúvida, olhem o plano, ele está lá, é o mesmo plano que está na coordenação, que eu tenho acesso, que a prof. Sandra tem acesso, tá? Alguma pergunta sobre o plano? Não, ninguém? Nem para dizer que tá ok? Tudo ok o plano, pessoal? Pessoal? Como é que é? Vai ganhar ponto quem falar ok? Tem alguém aí? Tá, continuando. Prof, tem umas mensagenzinhas ali no chat. Ah, tem, deixa eu abrir aqui agora, já que eu tô. Tá. E da Amanda ali, uma pergunta dela. Amanda, as nossas câmeras aparecem aí? Não, não aparece, Amanda. Tu tem que abrir lá e permitir. Meu áudio não está atrapalhando. Não, tu nem tá com teu áudio aberto. É no final ali, prof. Nós que somos de fora do sul, eles conseguiram, será, conversar com o Polo Ab mais perto para fazer a parte presencial? Ela é de Araxá, Minas Gerais. É isso, Amanda? Minha Nossa Senhora, Jesus apaga a luz. Deixa eu permitir aqui a entrada da Silvana. Amanda, muito bom esse teu questionamento. Isso estava na nossa reunião. A princípio, se tu estás aqui na sala, devem ter conseguido essa parceria. Mas, novamente, e isso eu não faço ideia. Isso é com o coordenador. Manda mensagem ali para a coordenação e aí ele já te responde. Lohane Melo, o exame é uma prova de recuperação ou uma prova normal para todo mundo? Uma prova normal. Como assim? É de recuperação, tá? Porque o que acontece? Primeiro, para te fazer o exame, tu tem que ter média superior a 1,6, então tem que ter no mínimo 1,7, senão tu não consegue chegar ao 10, tá? Então, por exemplo, tu ficou com média 6, abaixo de 7, tu faz a provinha normal, tirando a notinha, tu passou. Aí tu vai ter lá, a gente já faz o cálculo para cada aluno, tá? Então, por exemplo, se tu tirou média 6, tu vai precisar bem pouco, 2, 3 para passar. É uma prova normal que faz lá no polo. Idem a situação da Amanda. Sou Bianca do Rio de Janeiro. Bah, que legal, olha só. Vamos colocando no chat aqui os lugares que vocês são. Já temos gente de Minas, de Goiás e Pameri. Seja bem-vindo, Gustavo. Que show de bola. Gostaria de saber o horário das provas que serão realizadas no polo no sábado. Pois é, eu tenho o mesmo questionamento. Calma, deixa eu olhar aqui. Vandrei, calma. Mas, novamente, isso é uma questão que tu vai ter que conversar com a tua coordenação. Eu acredito que eles nem saibam o horário ainda, porque está começando agora, aí eles vão organizando e vão passando para vocês, não se preocupem. E o pessoal que é de fora, que não tem um polo aqui estabelecido, acredito que vai entrar dentro de um polo mais próximo da cidade de vocês, e aí vocês vão lá fazer no horário do polo deles, e nós vamos passar uma senha para eles. Acredito que é bem tranquilo isso. Tá? Belém do Pará, minha Nossa Senhora! Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou morando aqui em São Gabriel. Ah, tá, então tá. Beleza, sejam bem-vindos. Candelária, tinha muita gente semestre passado. Sou do Pará. Eu tenho uma colega do Pará aqui. Essa é a dúvida referente ao polo da minha região. Eu acredito assim, Cláudio. Se vocês estão aqui, acredito que eles devam ter organizado ou visto se tem algum polo EAD perto da cidade de vocês, tá? Ou na própria cidade. E se não, parceria com polos privados. Eu não sei, eu tô supondo, porque foi aventado, foi colocado isso na reunião, mas se vocês estão aí, eu acredito que sim, tá? E uma pena se vocês tiverem que parar o curso, tá? Mas acredito que tá
Está tudo resolvido isso. Não sei. Como eu falei, mandem essas questões para o nosso coordenador. Sempre tem um if perto. É, isso aí. A Manu aqui, a Emanuele, falou, sempre tem, eu sou de Lajeado, vou fazer em Candelária. Perfeito, isso aí. Não vão fazer algum grupo no WhatsApp da turma? É contigo, Sandra. Vocês não têm grupo da turma? Vocês devem ter grupo da turma, gente. Tu sabe alguma coisa disso, Sandra? Se vocês vão fazer grupo? Oi, prof. Até no link ali de chamada, no finalzinho, eu coloquei a opção de colocar o telefone de contato. A gente vai fazer uma listinha para poder organizar esses grupos aí no decorrer da semana, tá? Tá. Então, gente, hoje é a primeira aula, está começando. Até eles me mandaram uma mensagem anteontem, que era para deixar a aula assim, né, essa aula para depois. Só que eu já tinha marcado com você, que eu sou ansioso, né? Então eu já marquei. E aí, bora, vamos lá. Depois eu faço um vídeo e posto no Moodle pro pessoal. Tô até faceiro aqui, tá cheio de gente nessa live aqui, que live, né? Nessa aula. Mais algum questionamento aí que me passou? Acho que não, né? Gente, tranquilo, então, já deu certo? Ainda não? Maiara, eu não tô te vendo aqui, Maiara. Tá, mas não tem problema. Essa semana, eu vou testar para a próxima aula o Meet ou o Zoom, tá, gente? Para ver se a gente consegue. Porque agora eu percebi aqui que são 35 pessoas, então para nós, a quantidade de turma não é BO, tá? Só essa aula, ela é um pouco mais demorada por causa do plano de ensino e para a gente se conhecer, né? Para vocês conhecerem o professor. O Guilherme no Polos... Não, as provas do Polo serão de forma online nos laboratórios ou no... Não, é tudo no computador, tá? A diferença, tu vai... Ó, aí tem alguém, ó. Oi, Ilza, tudo bem? A Ilza conseguiu aparecer aqui. Não tem folha, gente. Vocês podem, acredito que vocês podem levar uma folha para vocês resolverem, tá? Isso é normal, levar um material, ok, tá? Mas vocês vão a marcar uma resposta. Imaginem que é uma prova impressa, só que online. Aí tu marca uma das alternativas e passa para a próxima questão. Resolução, tu pode resolver ela no teu material, ok? Eu, por exemplo, permito que os alunos usem folha em branco, bem de boas, assim. Então, lá no Polo, eles vão verificar se vocês estão dentro aí dos materiais permitidos. A nossa disciplina é pouca fórmula, então, bem de boas aí para vocês fazerem. Mas é importante vocês terem um rascunho, tá? Rascunho, lápis, caneta, borracha. É bom que vocês utilizem, tá? Acho que é isso. Qualquer outro questionamento, aí vocês vão mandando. Tem lá no assinar a chamada, tem um campo para o telefone de contato. Na sequência, isso, a Sandra que botou. Tá? Não esqueçam também, sempre no chat aqui, coloque o nome completo de vocês. Tá? E ainda, se vocês estão acessando com uma outra conta, por exemplo, meu nome é Maria, mas estou acessando com a conta do Clodoaldo. Coloquem, porque senão vai ficar meio estranho. Clodoaldo botando meu nome é Maria. Nós vamos pensar o que está acontecendo. Estão fraudando. Então, tentem aí ser, pelo menos, ou explicar que aquele nome ali é um nome, um apelido, alguma coisa assim. Ok? O Guilherme Porto falou o quê? Falou na aula inaugural que era para mandar. Isso aí. Ah, tá, manda aqui. Tá. Então, vão mandando mensagem pro Guilherme que ele vai ajudando vocês com relação a. Eu e meu namorado. Estamos olhando no mesmo note, cada um tem que entrar. Não, vocês podem preencher essa chamada, tá, gente? De boas. Essa é outra que foi encaminhada aí, que é um link do Google Forms. Ok? De boas. Aí quando vocês forem fazer a prova, vão separados, só tô brincando. Vocês vão fazer cada um no seu computador, perfeito? Essa galera aí é demais. Então vamos poder namorar e estudar junto, e não tem como ser melhor. Tá louco, isso é perfeito. Vamos lá. Aí quem tirar nota maior briga com o outro, que o outro não prestou atenção. Tá? Deixa eu mostrar para vocês o portal, tá, gente? Tá aí, o Arnon mandou de novo o do Docs aí. Então, mas eu vou ter que sair aqui
Vocês não conseguem ver o portal, né? Eu vou ter que sair da apresentação e apresentar o portal. Deixa eu sair aqui e vou apresentar agora o portal. Tá aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho como... Tá, 35, entrou na sessão. Então, vamos lá. Eu falei do portal. Então, acredito que vocês estejam visualizando o portal, perfeito? Se vocês não estiverem, por favor, me avisem, tá? Então, aqui está o portal do Moodle e está escrito a disciplina de funções. Todo mundo vê isso? Se não virem, por favor, falem, tá? Deveriam estar vendo. Aqui tá os participantes. Vou voltar. Tá, aqui está o portal. Então, quando vocês acessarem o portal, a primeira coisa que vocês vão ter são essas informações gerais. Então, se vocês precisarem, aqui está o meu e-mail de contato, tá, gente? Eu acho até mais fácil vocês mandarem pelo portal, porque daí fica salvo lá nas mensagens. E aí, deu BO com o professor Odair. Manda por lá, porque daí é melhor para vocês, tá? Então, sempre usem uma salvaguarda para vocês. Aí tem o contato do professor Odair e da tutora, que é a prof. Sandra, tá? Então, então aqui estão os tópicos, ok? Lembrando que é um planejamento, tá? Pode acontecer alguma mudança. Ó, avisos, o plano de funções que vocês podem acessar aqui, dúvidas, e tem um vídeo da apresentação do professor Odair. Esse vídeo aqui eu fiz foi na força do ódio, tá, gente? Mas tá aí. Próxima vez eu vou dar uma melhorada nesse vídeo. Bom, então deixa eu também falar sobre a minha formação, depois, já que a Sandra já falou sobre EAD. Gente, eu tenho essa carinha de ter 20 anos, mas eu sou bem velho, tá? Eu não queria ser professor. A última coisa na minha vida era ser professor. Eu fugi disso, tá? Eu sei que vocês estão buscando serem professores de matemática ou buscando essa formação, e eu sempre fugi disso. Comecei a fazer administração, depois passei para o direito, não me achava, tá? E aí, quando entrei na matemática, assim, me apaixonei, aí, tipo, foi como se fosse minha namorada. Eu gostava mais de ficar na faculdade do que ficar em casa. Foi, tipo assim, uma paixão a segunda vista, porque eu já gostava de matemática no ensino médio. Não que fosse, né? Mas ser professor nunca me agradou. Aí depois me formei, já vislumbrei ali fazer o mestrado, mas eu terminei na metade do ano de 2008 e já comecei a atuar como professor numa escola particular lá em Santa Rosa, tá? Noroeste do Rio Grande do Sul. E aí, ao final do ano, adorei, comecei a gostar de ser professor de matemática, mas sentia mais vontade de continuar estudando. Aí fui procurar um mestrado. Aí fui aprovado no mestrado, aí fiz mestrado em modelagem matemática. E nessa época aí, quando tu estuda e trabalha, não é fácil, gente. Eu entendo a vida de vocês aí do trabalhador que é estudante. Não é fácil. Por isso que eu digo assim, ó, se organizem. Tem que ser todo dia, um pouquinho cada dia. Se tu deixar para o final de semana, tu vai estar cansado. Principalmente quem trabalha, quem tem dupla jornada, quem tem filho, quem tem marido, mulher. Não é fácil. Tragam o filho para aula, tragam a criança, vamos estudar, fazer tudo junto. Tá? E aí eu percebi que ainda sobrou um pouco de vontade. Aí eu fui fazer o doutorado, fiz doutorado em engenharia mecânica na URGS, isso em 2011, não, minto, 2011 até 2014. E quando eu estava fazendo doutorado, ainda eu fiz um doutorado de sanduíche. Antes de terminar o doutorado, 2013, eu fiz uma parte do doutorado na Dinamarca, e voltei, só para ter uma noção, e aí fui aprovado aqui no concurso do ICMAR. Jesus amado, uma vitória, Maria. Isso em 2014, tá? Então eu sou professor do curso de licenciatura em Matemática, Física e Sistemas de Informação aqui, eu trabalho as disciplinas de Cálculo 1, Cálculo 2, hoje em dia mais Cálculo 2, Equações Diferenciais, e atualmente também estou trabalhando a disciplina de Matemática para o segundo ano do técnico em eventos, que é ensino médio, tá? Fazia um tempo que eu não trabalhava com ensino médio, então estou voltando aí
para educação básica, mas bem legal. Tá? Então, esse é o professor Odair. Ok? Então, vamos lá. Continuando, vamos agora para o primeiro tópico, gente. O primeiro tópico de vocês abriu dia 21, abriu no feriado, olha que lindo, e vai fechar no dia 12, tá? Observem que tem muito tempo aqui, ó. 9, quase 20 dias, dá mais de 20 dias, tá? Mais de 20 dias para nós conseguirmos trabalhar esse tópico com vocês, ou vocês trabalharem o tópico dentro do portal. Aí, de material obrigatório, o que vocês têm? O link da aula. A aula, ela não é obrigatória vocês participarem dessa aula. Contudo, ela vai te dar um norte sobre o conteúdo daquele tópico. Então é importante que vocês olhem, observem que essa aula está sendo morosa, mas depois vocês podem passar. Eu não quero ver os 15 primeiros minutos, mas aí tu vai direto para a aula ou para a dúvida que tu tem. Depois tem um material de conjuntos aqui, que é o que nós vamos trabalhar. Aí eu vou postar aqui no dia 25 à noite, não sei se vou conseguir hoje, porque ele demora um pouco para carregar essa aula. Eu vou postar o link da nossa aula. Material complementar, vídeos, como eu falei, vídeos curtos, e aí pontuais, noção de conjuntos, só as operações, só produto cartesiano, só as relações, e aí um vídeo auxiliar. Além disso, eu trago um blog de outros professores, do professor Ferreto, que é bem conhecido, um momento meme aqui, nesse caso é só uma foto, não é um vídeo. Depois, lista de exercícios, resposta da lista, resolução da lista, e ainda tem um fórum aqui para vocês postarem as dúvidas, tá? Até é bom vocês colocarem as dúvidas aqui, que os outros alunos conseguem visualizar, responder, aí nós vamos respondendo vocês, tá? Peço que, então, vocês, na primeira semana, gente, vocês olhem esse material, olhem um pouco dos vídeos, tentem fazer os exercícios. Por quê? Quando vocês forem assistir a aula com o professor ou assistirem a gravação, já vai ser muito mais tranquilo, vocês já estarão conhecendo o material e o conteúdo da aula, tá? Então, se vocês conseguirem fazer isso, vai ser muito tranquilo. Imagine, vocês já vão chegar com dúvidas nas atividades, já vão poder fazer aí com a professora. Observe que os próximos tópicos estão ocultos para estudante, tá? Mas eles já estão aqui no portal. Ok? Então, esse é o Moodle. Acredito que seja muito semelhante o Moodle do professor com o Moodle de vocês. E aí, também, qualquer dúvida que vocês têm sobre qualquer ponto ali, vocês podem nos questionar. Tá? Vou tirar a visualização aqui do portal e agora vamos apresentar novamente. Aí sumiu, sabia? Janela. Tá, não vai aparecer de novo, que eu vou botar a tela cheia. Tá? Agora vai aparecer toda a minha tela, tudo que eu visualizo aqui vai visualizar, porque percebam que não vai aparecer aqui só a guia do PDF. Então vamos lá, vou compartilhar. E agora vamos começar a aula, tá, gente? 42 minutos já. Prometo ser o mais breve possível. Qualquer dúvida, questionem, tá? Então deve estar aparecendo para vocês a apresentação da aula. Esse é o nosso mascote da aula, foca na aula que vai dar certo, a disciplina funções, e hoje nós vamos trabalhar, então, noções de conjuntos numéricos, operações com conjuntos, produto cartesiano e relações. Então, professora Sandra e o professor Odair. Passa aí. Agora, inicialmente, nós vamos só trabalhar noções de conjuntos numéricos, noção bem breve aqui, gente. Então, da mesma maneira que nós nos organizamos, por exemplo, em famílias, ou família, ou os animais, enfim, os peixes, aí nós podemos pensar nos seres humanos, mesmo assim a gente se organiza em famílias, em países, em afinidades. Números também nós vamos organizar assim. Aí a primeira pergunta é por quê? Para facilitar a compreensão, para facilitar o estudo, para facilitar tudo que a gente for fazer com esses números, por exemplo, as operações. Ok? Então, o primeiro conjunto numérico que a gente estuda são os números naturais. Tá? O símbolo desses conjuntos é o símbolo N.
tá? Ele é composto pelos números inteiros e positivos, incluindo o zero. Aí vocês vão ver alguns livros que vai discutir a questão do zero. Não vamos de entrar nessa celeuma e nessas discussões. O nosso conjunto é assim, perfeito? Ok, então observem que é esse primeiro conjunto que nós temos aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó. Tá? Então está aqui dentro. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros. A sigla dele é o Z, tá? O símbolo é o Z. Por quê? Porque não está em português, tá, gente? Ele é composto pelos números inteiros, agora positivos, negativos e o zero, ok? Então agregou o quê? Os números negativos. É o conjunto dos números naturais mais os números negativos inteiros. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais. Então, que é o conjunto que... Já estamos em 37. Continuando. Vamos lá, deixa eu fechar o plano. Continuando, então depois nós temos o conjunto dos números racionais, que são quem? Que são todos os números que nós falamos anteriormente e mais as frações, os números que nós podemos escrever na forma de fração, tá? Exatos ou não, por exemplo, as dízimas periódicas, ok? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o número 3 é uma fração? Olhem só, se eu escrever o número 3 aqui, olha que linda a minha letra, tá? Ele é uma fração? Tá. Primeiro, o que nós conseguimos enxergar além desse número aqui? Deixa eu pegar aqui e escrever uma coisa para vocês. Então, por exemplo, se eu escrever o número 3, que número está no denominador? Ou seja, na parte de baixo desse número, que eu posso escrever assim, ó. 3 dividido por 1. Altera alguma coisa? Não. Então, observem que de forma invisível, aqui embaixo, eu tenho um número aqui, que eu não escrevo, mas ele está aqui, que é o número 1. Então, escrever 3 dividido por 1 é a mesma coisa que escrever o 3. Por que eu não escrevo 3 dividido por 1? Para facilitar a minha vida, tá? Ou seja, esse número aqui, que parece não ser uma fração, é uma fração. Ok, observem que tem muita coisa invisível aqui. Se eu escrever o número 0 atrás do 3 ou antes do 3, observe que não vai alterar nada. Continua sendo o número 3. Da mesma forma que eu tenho um expoente aqui, 1. Da mesma forma que eu posso escrever uma raiz com índice 1. Então, matematicamente, tudo isso aqui, gente, olha só, é 3. Então, de forma simples, eu posso escrever só o número 3 ou eu consigo enxergar um monte de coisa. Então, o conjunto dos números racionais, ele é composto por quem? Pelos números inteiros mais todas as outras frações. Aí, por exemplo, o que não é número inteiro? 1/2, que é o 0,5. Perfeito? Então, que são os decimais exatos, tá, gente? Mais as dízimas periódicas, que são aqueles números 2,111, 2,10, 10, 10, 10, 10, que esses números nós conseguimos colocar na fração, fazendo um procedimento matemático. Depois, nós temos os números irracionais. E os números irracionais são aquele amigo óleo, olha só, fica aqui do lado, ele não participa muito das festas, não gosta muito de estudar em grupo. Por quê? Porque são aqueles números que nós não conseguimos representar na forma de fração. E também, por exemplo, as raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, o número E, tá? Que vale 2,71828, o número π, tá? Todos esses números, eles têm um significado. Por exemplo, o que é o número π? Um número irracional. Quanto ele vale? 3,14, um número infinito, tá? Ele não tem fim. Ok? Por isso que ele é um número irracional. Só que ele tem um significado. Ele é a divisão de quem? Da circunferência, ou seja, de todo o palavra parecida, o perímetro da circunferência, que quando a gente mede a circunferência, o significado é medir o perímetro, ou seja, o comprimento de toda essa circunferência, dividir pelo quê?
pela nossa diagonal, perfeito? Diagonal não, nosso raio, o dobro do raio. Ixi, me fugiu. Me ajuda, Sandra. Dobro do raio. Não é a diagonal, Diâmetro. Não. Diâmetro. Ai, obrigado. O diâmetro. Perfeito? Então, olha que interessante. Lá há muitos anos atrás, como as pessoas mediam a beleza, gente? Usando um número matemático, o número π. Então, o número π, para quem não conhece, dá uma olhada sobre o número áureo, número da beleza. Ele é um número que é muito conhecido naquela obra de arte, que é o Homem Vetruviano. Tá? Então, um homem que aí tem vários círculos no corpo da pessoa, no braço, enfim. Se tu dividir, por exemplo, o teu braço pelo teu antebraço e tu chegar numa medida muito próxima, 1,6 alguma coisa, tu era uma pessoa bela. E aí tu fazia várias medições no rosto e no corpo, então a beleza, ela era medida através desse número. Olha que interessante, né? Hoje não, hoje nós temos um padrão de beleza diferente, tá? Então, hoje o nosso padrão é industrial, é da indústria. A indústria diz o quê? Para você ser bonito, tem que ter esse perfil aqui, senão tu não se encaixa dentro do padrão da beleza, tá? A gente discorda, mas é o padrão atual. E naquela época se usava o número π, tá? Então, olha que interessante isso, hein? O professor Odair também é cultura, hein? Aí. Entre outros números, mas de forma, então, um número irracional, um número que eu não consigo escrever na forma de fração. São os números que não têm fim, ok? E a união desses conjuntos, ou do conjunto racional, dos números racionais e dos irracionais, nós chegamos aos números reais, tá? Ou seja, os números aí que vocês vão trabalhar nesta disciplina. Depois disso, então, uma introdução aos conjuntos, intuitivamente, aí, de forma bem simples. O conjunto, gente, é uma lista, uma coleção, uma ordem, uma classe de objetos, números, pessoas, meses. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto com os meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, ó, dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu coloco uma vírgula e esses 3 pontinhos, significa que o conjunto continua, mas com aquela mesma ordem, tá, gente? Então, significa o quê? Que aqui, como eu estou somando um número com o número anterior, ó, 0, 1, 2, o próximo número aqui seria 5, tá? Então, nós já entendemos que esse é o conjunto dos números naturais. O nosso conjunto B, então nesse caso, olha só, A, B, faltou o C aqui, D, E. Então, se não tivesse faltado o C, seria o nosso alfabeto aqui, tá? Observem que dentro desse conjunto nós temos os elementos. Então, o que é um elemento? É cada um dos integrantes do conjunto. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o A, o B e o C, eles fazem parte do quê? Eles são os elementos do nosso conjunto. E nós temos que tomar muito cuidado. O conjunto tem que ser escrito com letra maiúscula, perfeito? Então, tem que observar isso. Além disso, é a relação de pertinência, de existência. É a relação que estabelece entre elemento e conjunto. Quando um elemento A pertence a um conjunto B, indicamos A pertence a B. Então, observem que esse E é o pertencimento. Então, pertence. Outra coisa, na matemática, quando nós cortamos uma letra, um símbolo, ele vai ter o quê? Negação. Então, é o oposto. Então, nesse caso, o E cortado aqui, ó, é que ele não pertence. Ok? Tomem cuidado com isso. Então, nesse caso, olhem só, o A pertence ao conjunto B, certo? Agora, observem que o C aqui, ó, não pertence ao conjunto B, certo? Agora, eu poderia colocar um outro símbolo. Um dos erros que nós mais cometemos com um conteúdo desses é que tu muda o símbolo e
é uma outra interpretação matemática. Então, o que eu quero que vocês lembrem é que o símbolo de pertencimento ele é o quê? Elemento para conjunto, dentro do conjunto, ok? Isso é muito importante que vocês fiquem. Representação de um conjunto. Então, nós podemos escrever o conjunto utilizando essas chaves. Então, A é igual a chave, e aí tu coloca dentro o conjunto. Então, nomeando seus elementos entre chaves e separado por vírgulas. Então, observe que eu coloquei o 2, vírgula, aí o próximo número ou o termo dentro do conjunto. Fecho o meu conjunto com a última chave. Ok, mas também tem outras representações, atribuindo uma característica comum a todos os elementos. Por exemplo, o conjunto B é igual a abre chaves x, lendo tal que x é um número primo. Então, está representando o nosso conjunto. Além disso, nós temos aqui, quem? O diagrama de Venn. Então, este aqui é o nosso diagrama de Venn, que pode representar um conjunto. Tá? Conjunto unitário é todo conjunto formado por um único elemento. Então, exemplo aqui, D é o conjunto das capitais dos estados do Brasil que iniciam pela letra T. Então, nesse caso aqui, Teresina. Tá? Conjunto vazio. Vocês vão perceber nos exercícios que eu vou utilizar, nas respostas dos exercícios, que eu utilizei bastante esse símbolo aqui, tá, gente? Por quê? Porque tu colocar o símbolo do vazio, com o O cortado, zero cortado, ele é mais difícil tu achar, perfeito? Porque ele é um símbolo, mais difícil de construir. E esse símbolo é mais fácil. Então, vocês têm esses dois símbolos. Então, é todo conjunto que não tem elementos. Por exemplo, olha o conjunto E aqui. X está o quê? X vezes zero é igual a 2. Então, nesse caso, não existe nenhum número que multiplicado por zero encontre 2 como resposta. Ou seja, a resposta para esse meu conjunto é conjunto vazio. Formas de representar isso. Então, novamente, o zero cortado aqui, ou eu deixo um espaço vazio entre as chaves. Alguns conjuntos numéricos, então eu vou intercalar agora com operações e conjuntos. Então, novamente, ó, conjunto dos números naturais. Busquei aquilo que nós já vimos no primeiro slide. Então, conjunto dos números naturais é dado pelo símbolo n, então faz parte quem? O zero, todos os números inteiros e positivos. Tá? Então, observe que, como n é infinito, é impossível nomear todos os elementos do conjunto. Nesse caso, nós vamos utilizar as reticências que eu já coloquei para vocês lá, já expliquei. Então, em matemática, esses 3 pontinhos significam o quê? Que ele vai para o infinito. Então, observe nesse caso do conjunto dos números inteiros, quando ele está antes do número, pense na reta numérica. Tá? Então, aqui eu tenho 0 no meio, e depois eu tenho números negativos e números positivos. Então, eu vou para os números infinitos negativos aqui, e para cá eu vou para os infinitos positivos. Então, eu posso usar antes e depois. Então, nesse caso aqui é o conjunto dos números inteiros, que é composto pelos números negativos inteiros, o zero e os números positivos inteiros. O que significa inteiro? Por exemplo, 2, 3, não pode ser 2.1, 2,1, tá? A gente não fala número quebrado, mas são os números decimais. Se fosse na minha aula, vocês podem dizer que o número está quebrado, que eu até vou quebrar o número, mas não é o correto, tá, gente? Então, agora nós temos um subconjunto. O que é um subconjunto? São os conjuntos dentro daquele conjunto, ou seja, quantos conjuntos existem dentro daquele conjunto? Quantos subconjuntos? Então, dados 2 conjuntos, A e B, dizemos que A está contido em B, ou que A é subconjunto de B. C, e somente C, todo elemento do conjunto A também é elemento do conjunto B. Tá? Aqui eu sublinharia, tá, gente? Ó, C e somente C, todo conjunto. E quando tiver um C e somente C, já sublinhe. Porque é muito importante isso. Então, anotação. Mais um símbolo novo agora. Olha que interessante. A está contido em B. A está contido em B. Observem que é a leitura disso. Então, imaginem um C aqui, perfeito?
Então, exemplos. Eu tenho o meu conjunto A, que é composto por 1, 2 e 3, e o meu conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o A está contido em B, já que todo elemento do A, 1, 2 e 3, estão no conjunto B. Perfeito? Nesse caso, então, A é subconjunto de B. Agora, pensem comigo. Nesse caso, eu posso utilizar um outro símbolo também, que é, observem que tem esse símbolo aqui do está contido, e esse que é o invertido dele, ó, que é o C para o outro lado, tá? Para a esquerda, que é o contém. Então, nesse caso, B contém o conjunto A, porque o conjunto A está dentro do conjunto B, ok? Continuando nesse caso, ó, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Como os naturais são os positivos inteiros e o zero, e Z são os negativos inteiros, o zero e os positivos inteiros, todo elemento dos números naturais também é elemento dos números inteiros. Tá? De modo geral, então, A está contido em B. Então, B contém A. Aqui que é importante que vocês percebam, ó, B contém A. Desse modo, se A não estiver contido em B, então B não contém A. Os símbolos de inclusão são esses. Só para vocês terem uma noção, eu fiz um resumo aqui para vocês. Então, o C está contido. Importante aqui, gente, quando eu falar contido, é só uma relação conjunto dentro de conjunto. Só vai falar de conjunto. Não pode ser para elemento. Tá? A mesma coisa para não estar contido. Ó, é o contido com um traço de negação. O contém e o não contém, que é o inverso aqui, a mesma coisa, só vai funcionar conjunto e conjunto. E o pertence só deve ser utilizado para elemento. E a mesma coisa para o não pertence. Ok? Caso vocês tiverem dúvidas, questionem, por favor. Alguns subconjuntos aqui, tá? Por que eu coloquei esses exemplos aqui? Porque na matemática é muito comum aparecer alguns outros símbolos. Aqui eu coloquei, ó, o asterisco indica que o zero deve ser suprimido. Então, quando eu tenho esse asterisco na matemática, significa que não tem o zero, ó, o conjunto dos números naturais sem o zero. O conjunto dos números inteiros só positivos, que é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais, tá? Não tem por que usar isso, mas tudo bem, tá? Aqui o conjunto dos números inteiros, só os negativos. E assim para todos os outros casos aqui. Igualdade de conjuntos, só vai existir igualdade quando A for igual a B. Se for igual, o A está contido em B e o B está contido em A. Só um minutinho aí, pessoal. O pessoal vai caindo e aí eu vou permitindo a entrada, tá? Só para o pessoal que está aí na sala entender o que está acontecendo. Exemplo, tá, gente? Um exercício aqui. Então, dado o conjunto A. Então, A, E, I, O, U. São as vogais, classificar as afirmações como verdadeiro e falso. A pertence ao conjunto A? Sim. Observem que o A pertence. Agora, o X pertence ao conjunto A? O X não está aqui, então o X não pertence. Agora, olhem aqui, o I está contido no conjunto A e vocês vão olhar e vão dizer, sim, ele está aqui, ó, mas não está contido, porque o símbolo de estar contido é só para conjunto. Então, nesse caso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Perfeito? Ó, então, eu vou... Dá para escrever aqui. Tá, continuando. Dúvidas? Não? Próximo. Conjunto universo. Para resolver uma equação, um problema, tá. Conjunto universo, gente, é basicamente o seguinte, ó. Nós temos um conjunto A, um conjunto B, e o conjunto universo é o conjunto de todas as partes. Então, é muito importante esse conjunto aqui e principalmente a visualização desse conjunto. Eu preciso visualizar, porque às vezes tem algumas informações que eu não percebo dentro dos conjuntos, tá? Principalmente quando eu tenho assim, um diagrama de Venn e às vezes eu não percebo uma informação fora
desses dois conjuntos aqui. Então, é muito importante que eu observe o conjunto universo que é dado pela letra U. Perfeito? Então, no primeiro exemplo aqui, A é igual a X, que pertence aos naturais, x ao quadrado menos 4 é igual a zero, o conjunto universo é igual ao conjunto dos números naturais. Ok? Em A igual a X, tal que X são os meses do ano que iniciam com a letra M. Então, o conjunto universo é janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, todos os meses do ano. Perfeito? Por mais que só os meses que começam com março seja março e sei lá se existe outro. Acho que não. Tá? Beleza? Continuando, então, agora operações com conjuntos. Nós começamos só algumas noções básicas, agora nós já vamos para operações, tá, gente? Então, a primeira das operações é a interseção. A interseção, ela, observem aqui que eu vou pintar aqui embaixo, ó, gente. São os elementos semelhantes, iguais nos dois conjuntos. Então, chamamos de A interseção com B, o conjunto formado por todos os elementos comuns, iguais. Então, aqui é importante que vocês criem palavras para essa operação que vocês vão fazer, tá? Se seja comum, que seja iguais, guardem alguma informação. Então, nesse caso, a interseção com B, então lembre interseção de duas retas, é o ponto de encontro. É a mesma coisa aqui, ó, o ponto de encontro desses dois círculos aqui. X tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, tem que pertencer aos dois conjuntos. Exemplos. Se A é igual a 1, 2, 3, 7, 8 e B é 2, 13, 9, qual é a interseção desses dois conjuntos? Quais são os elementos semelhantes? Se não tiver, conjunto vazio. Nesse caso, será que tem? Então, observem que o 2 ele é semelhante nos dois conjuntos e o 3. Então, nós vamos representar. E é bem simples assim, gente. Só encontrou e respondeu 2 e 3. Ok? Então, nesse caso aqui, a representação da interseção. Depois nós temos união. Então, chamamos de união o conjunto formado por todos os elementos dos dois conjuntos. Tu só não repete os conjuntos. Então, se fosse pintar, observe o que eu pintaria aqui. Ele está pintado, tá, gente? Só que não está aparecendo muito no vídeo aqui, ó. Então, nesse caso, é a união. É tudo o que estão nos dois conjuntos. Só tu acaba não repetindo os elementos semelhantes, tá? Então, pintei fora que não sou um bom pintor. Então, exemplos. Se A é igual a 1 e 2 e B é igual a 1 e 3, a união vai ser o quê? 1, 2 e 3. Observem que o 1 está nos dois elementos. Se nós quiséssemos saber a interseção, que há de semelhante, seria só 1. Nesse caso, nós queremos pegar a união, todos os elementos. Tá? Então, aqui está a representação do nosso conjunto. E, por último, a diferença entre dois conjuntos. Então, A, observem que quando nós vamos ler, tu não lê A menos B. Não que não possa ler A menos B, mas tu vai ler A diferença B. Perfeito? Conjunto A, diferença do conjunto B. Então, é o conjunto formado por os elementos que pertencem só ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. E, continuando, vamos lá. Exemplos. A é igual a 1, 3, 5 e 7 e o B é igual a 1 e 3. Então, a diferença de A, diferença do conjunto A, conjunto B. Então, nesse caso, o que está no conjunto A que não está no conjunto B? E aqui eu peço que vocês façam essa fala quando vocês estiverem fazendo, tá? Pegou a matemática lá e se questione, ó, fala em voz alta se preciso for. O que está no conjunto A que não está no conjunto B? Então, observa que o 1 e o 3, eles estão nos dois conjuntos, então, nesse caso, a resposta seria 5 e 7. E se fosse o contrário, professor? O que está no conjunto B que não está no conjunto A? Que seria B diferença A. Então, nesse caso, conjunto vazio. Por quê? Porque o 1 e o 3 está no conjunto A.
Beleza? E nesse caso, olha, pintando aqui o diagrama de Venn, vou tentar fazer uma pintura bonita aqui, ó. Então, é só o que está, nesse caso, nesse conjunto, tá? Seria C diferença D, ok? Se fosse D diferença C, aí eu vou pintar só o que está no D, sem pintar o que está comum e no outro diagrama, no outro círculo. Ainda, por fim, aqui, nós temos o conjunto complementar. Tá? Então, eu botei uma carinha de apavorado, meu Deus, faz anos que eu não vejo isso. Então, calma, tá, gente? Eu sei que pode aparecer aqui um rosto, meu Deus do céu, quantos anos que eu não vejo isso, tá? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, dados dois conjuntos, A e B, onde A está contido em B, chamamos de complementar de A em B. Olha a simbologia, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Assim, aqui é muito importante, tá, gente? Ó, se A estiver contido no conjunto B. Então, tem que estar contido. Já vou colocar os exemplos aqui, ó. Se A é 1, 2 e 3, B é 1, 2, 3, 4 e 5. Observem que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, eu posso fazer determinar o complementar. Então, o complementar AB vai ser B diferença A, que vai ser o quê? O que está em B que não está em A? Então, eu olho os elementos, 1 está, 2 está, 3 está, então só vai sobrar os elementos 4 e 5. Então, aqui está a resposta, ó. Agora que é importante, ó. Olhem o exemplo 2. Se A é 1 e 2, D é 1 e 3. Então, o complementar BD não existe. Por quê? Porque o B não está contido em D. Então, às vezes, tu nem precisa fazer essa questão, vai estar lá, tu não precisa fazer, só marcar a resposta certa, que é D não está contido em D. Por quê? Porque A não está contido dentro do outro conjunto. Por fim, o conjunto das partes. Tu vai ter um conjunto e tu vai querer determinar quais são todos os subconjuntos que é chamado do conjunto das partes. Então, nesse caso, chamamos de PA, o conjunto das partes do conjunto A, o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então, observem que nós temos o A, que é um conjunto. E o PA é o conjunto são todos os subconjuntos do conjunto A. Como é estranho, mas é isso aí, tá? Então, observações de um modo geral para qualquer conjunto A, o conjunto vazio e o próprio conjunto são sempre estarão como subconjuntos. Ou seja, 2, que é o próprio conjunto e o conjunto vazio, sempre estará, tá? Na relação entre PA e seus elementos, muito importante aqui, sublinhem, marquem, olha aqui, ó, utilizaremos os símbolos de pertinência. Então, quando eu estou falando de um subconjunto, observem que eu vou usar o símbolo de pertinência e não está contido ou contém, tá? Que aí é só conjunto e conjunto. Assim, se A é elemento de PA, podemos escrever A pertence a PA. Outra parte muito importante aqui, se o conjunto A tem N elementos, então o conjunto das partes tem 2 elevado na N elementos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto aqui, o conjunto A tem 3, quantos subconjuntos eu tenho? 2 elevado na 3, que é a quantidade de elementos. 2 elevado na 3, potenciação. Eu multiplico a base quantas vezes o expoente mandar. Como o expoente é 3, eu vou multiplicar a base 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo, 8. Ou seja, 8 subconjuntos. Tá? E aqui nós temos um exemplo. Ó. Dado 1 e 3, o conjunto das partes vai ser conjunto vazio e o próprio conjunto A. Esse conjunto A vocês podem escrever 1 e 3, tá? E aí nós temos o subconjunto 1 e o subconjunto 2. Então, o subconjunto vai ser conjunto vazio e o subconjunto é o próprio conjunto. E depois o subconjunto 1 e o subconjunto 3. Ou seja, 2 elementos, 2 elevado na 4, 4 subconjuntos. Tá? Então, nesse caso, 4 elementos compõem o conjunto das partes, o conjunto, o total de subconjuntos de PA.
Show de bola, né? E observe aqui, ó, o conjunto vazio pertence ao conjunto das partes, o 1 pertence a PA, o 3 pertence a PA e o A pertence a PA. O A também tu poderia estar dizendo, o conjunto 1 e 3 pertence a PA. Outro exemplo aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, já está difícil. Tá, então vamos lá. Então, letra A. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Tá meio estranho. Deixa eu botar mais para cá. Aí não some. Tá. A união B. Então, nesse caso, a união B vai ser igual a... Vamos pensar aqui, ó. A união são todos os elementos. Eu só não vou pegar quem? Os repetidos. Então, abre chaves, fecha chaves e os elementos são... Vamos lá, do A. Tenho 1, vírgula, tenho 2, vírgula. Observem como se escreve. Tenho 3, vírgula, tenho 4, tem vírgula, tenho 5, tem vírgula. E observem que o 2 já está no conjunto, o 3 já está e o 6 não está. Então, observem que a união com B vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa aqui é a letra A. Letra B. Nesse caso aqui, nós queremos saber a união com B, não, a união com C. Deixa eu ver quem são os C. Quem é o C? 1, 2 e 4. Então, 1, 2 e 4. Então, eu vou ficar com o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Por quê, professor? Porque o conjunto C, nesse caso, só tem 1, 2 e 4 e ele está contido no conjunto A. Olha que coisa linda. C. Vamos lá. B diferença C. O que está em B que não está em C. Então, nesse caso, o que está em B que não está, novamente o C está aqui. 1, 2 e 4. Então, o que está? O 2, observe que está. O 3 não está. O que está em B, ó, está em B, não está em C. O 6, vírgula, está em B e não está em C. Então, fechou. Observem nessa questão letra D, que nós vamos fazer a primeira parte, tá? Então, eu vou ter um conjunto aqui, que é a resposta do A, união com B. Na verdade, a gente já tinha feito esse, né? Que é tá aqui, letra A. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, isso, diferença com C. Ou seja, o que está na união de A, B e C e não está em C. Então, nesse caso aqui, o que está na letra A e não está no conjunto C. 1, 2, ou então o 3, o 5 e o 6. Vamos lá. O 3, o 5 e o 6. Tá aí. Um minutinho aqui, deixa eu achar a simbologia. Por fim, letra E. Complementar. Então, complementar de C em A. Só um golinho aqui. Ou seja, o que está em A que não está em C. A diferença C. Então, vamos lá. O que está em A que não está em C. Então, nesse caso, o 1 está, o 2 está, o 3 não está. Vou botar aqui. O 3 não está. Deixa eu ver quem é que é mais. O 3, o 4 está e o 5. Então, 3 e 5. Tá aí. Fechou. Então, gente, bem simples. É óbvio que nós temos que recapitular e fazendo exercícios, tá? Próximo. Alguma pergunta, gente? Se vocês tiverem, levantem a mão, por favor, tá? Número de elementos da união de conjuntos. Então, sendo n o número de elementos de A e n o número de elementos de B, então, observe aqui, n de A, o número de elementos do conjunto A, o número de elementos do conjunto B,
Então, para nós determinarmos o número, o que nós fazemos? N A união B vai ser igual a N de A, ou seja, o número de conjuntos de A, mais o número de conjuntos de B. Qual o problema nisso? Observem que vocês vão somar 2 vezes essa parte do meio aqui. Então, por isso que nós temos que fazer o quê? Menos a interseção uma vez do conjunto AB. Perfeito? Então, exemplo aqui, ó, determinar o número de elementos de D união com M, sendo D x tal que x são os divisores positivos de 24 e m, x são múltiplos positivos de 3 e x é menor ou igual a 24. Então, organizando, o D vai ser quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 12 e o 24, que são os divisores positivos de 24. E o conjunto M são os múltiplos de 3 menores iguais a 24 e positivos. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Ou seja, no conjunto D eu tenho 8 elementos, eu conto os números de elementos, e no conjunto M eu também tenho 8 elementos. Dessa forma, eu vou fazer o quê? Qual é a interseção desses conjuntos? Então, quais são os elementos semelhantes? Observem que o 13 está nos 2 conjuntos, o 6 está nos 2 conjuntos, o 12 está nos 2 conjuntos e o 24. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Então, o cálculo vai ser 8 mais 8 menos 4, 16 menos 4, 12. Isso para 2, tá? Então, nesse caso, 2 conjuntos, tá, gente? A e B. Agora, observem aqui, quando nós temos 3 conjuntos. Então, nós vamos fazer a soma do número de elementos de A, mais de B, mais de C, só que agora nós vamos somar 2 vezes aqui. Então, nós temos que fazer o quê? A diferença do A interseção com B, a diferença menos o A interseção com C, menos o número de elementos de B interseção com C, tá? Que são esses elementos aqui que nós somamos 2 vezes. E soma novamente a interseção de A, B e C. Então, tem que observar isso, tá, gente? Principalmente para esses 3 conjuntos. Se eu não me engano, tem um exercício aqui. Até o Jesus está falando, já que coisa linda essa, tá? Vai dar tudo certo, calma. Então, o conjunto dos números racionais, como nós falamos lá no início, são as frações. Então, x tal que x é igual a p dividido por q. P pertence aos inteiros e q pertence aos inteiros diferente do número zero, porque senão nós temos uma divisão aqui complexa, tá? Então, continuando, conjunto dos números reais. Os números reais, como nós falamos, faz parte do conjunto dos irracionais, mais o conjunto dos números racionais. Agora, vamos aumentando a nossa complexidade. Representação geométrica dos números reais. Então, aqui nós temos uma reta numérica, tá, gente? Então, a gente vai representar os números por essa reta. É muito importante nós termos um ponto central aqui, que nós vamos chamar de zero, ou a nossa origem. Então, à direita crescendo, nós vamos ter os números positivos, à esquerda decrescendo, nós vamos ter os números negativos. E aí nós temos que observar, gente, como nós vamos colocar as frações. E principalmente dar essa ideia de que o menos 2 ele é menor que o menos 1. Tá? Ah, mas o 2 é maior. Não, o 2 é menor. Então, como nós vamos representar esses números aqui, tá? Então, à direita positiva eu vou para o mais infinito, à esquerda eu vou para o menos infinito, ok? E aqui nós vamos representar todos os números. Por que isso? Porque antes nós estávamos falando em conjuntos, e aí nós falamos pouco em conjuntos infinitos. Então, vocês vão trabalhar com conjuntos naquele caso lá com conjuntos finitos. Então, mais tranquilo. Agora, quando nós trabalharmos com a reta numérica, nós geralmente vamos trabalhar com números infinitos. Então, é um intervalo. Tu definiu um intervalo dos números de 0 até 1. Então, observem que de 0 até 1,
Dentro desse intervalo, eu não tenho nenhum número inteiro, se eu não considerar o 0 e 1, por exemplo. Tá? Então, dentro do intervalo, entre os números 0 e 1, não tenho nenhum número inteiro. Mas eu tenho infinitos números, porque eu tenho, pense assim, do 0 até o 0.1, 0,1, 0,0001, 002. Então, tu tem infinitos números. Não tem como tu contar quantos números tu tem. Então, tu vai representar essa gama através de um intervalo. E os intervalos, ainda, nós podemos organizar eles como aberto, fechado. O que significa isso, professor? Então, vamos estudar essa parte mais básica. Dados A e B reais, A menor que B, localizados na reta real. Temos, observem aqui, que eu organizei 2 números qualquer na reta real. Perfeito? O que significa um intervalo aberto? Então, observem que eu vou representar aqui por uma bolinha aberta. Significa que aquele número A, B, aquele ponto, ele não está contido. Então, eu vou representar assim, ó, x maior que A. Ele é maior que A. Ele vem para cá, mas ele não inclui o número A. Então, se fosse 2 aqui, ele não é o 2. Então, ele começa em 2,00001, tá? E não pega o 2, tá? Qual número começa? Encosta no 2, mas não pega o 2. Então, esse é o significado. Quando nós representarmos assim, eu tenho que botar sem o símbolo de igualdade aqui. Então, x maior que 2, x menor que 5. Então, eu tenho que ter o cuidado, quando eu representar na reta numérica, de colocar um intervalo aberto, uma bolinha aberta. Tá? Então, até faço uma bolinha maior. Perfeito? E como nesse caso x é maior que 2, menor que 5, ele vai de 2 até o 5. Isso é uma representação. Por que isso, professor? Porque agora nós vamos fazer a união, a interseção, a diferença, o complementar desses conjuntos aqui. Só que através da reta numérica. Intervalo fechado. Então, olha em simbologia aqui. Outra, vamos voltar aqui. Desculpa, eu acabei esquecendo. Tá? Quando eu uso intervalo utilizando chaves, que é a representação mais comum aqui, observem que a chave está para o outro lado do número. Então, ela não está para o número como aqui no intervalo fechado. Observem que o colchete, nesse caso, está para o número. Quando ele é aberto, ele está para o outro, se afastando do número. Então, ele está tipo, aqui, ó, com a bundinha para o número. A bundinha é bonita, né? Tá? Outra representação é aqui. X é maior sem ter o igual. Então, quando é fechado, nós temos o igual. Observem que agora, ó, fechado, o meu colchete está com o rostinho virado para o número. Então, observe que são 3 representações diferentes. A questão é, professor, por que eu vou utilizar a reta numérica? A reta é só para nós utilizarmos nas operações, tá? Quando eu utilizo operação, fica muito mais fácil utilizar a reta numérica. Na normalidade, se não for operação, ou você usa os colchetes, ou você usa aqui essa simbologia de x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Perfeito? Então, nesse caso, significa o quê? Que o 2 está contido no conjunto, que o 5 está contido no conjunto. Lá na primeira questão, se eu for perguntar para vocês, olha que é questão de prova, gente, anotem aí. Quantos números naturais estão contidos nesse conjunto aqui? Vocês vão me dizer assim, professor, o 2 não está, o 3 está, o 4 está. Então, quantos números? 2 números. Então, a resposta é 2. Gente, e isso é uma questão de prova. Que loucura, né? Fácil. Para alguns de vocês é fácil, para outros é muito difícil. Por quê? Porque é muito abstrato eu conseguir visualizar isso. Através de colchetes, através desta representação de maior e igual. Às vezes, alguns só conseguem visualizar através da representação da reta real. Tá? Então, está aí. Intervalo semiaberto é quando um é fechado, o outro aberto. Observem agora, olhem só. O A está fechado aqui, então bolinha fechada. O B está aberto, então bolinha aberta. E observem aqui, através das igualdades, ó, x é maior ou igual a que está aqui, e menor que B. Então, não tem o igual, bolinha aberta.
não tenho igual, observe o colchete virado para o número. Perfeito? Significa o quê? Então, o intervalo x maior ou igual a 3 menor que 7, que o 3 está contido nesse intervalo, nesse conjunto, e o 7 não está. Se eu fosse perguntar os números naturais, inteiros, seria o 3, o 4, o 5 e o 6. 4 números inteiros. Perfeito? Números reais aí tem infinitos, né? Intervalos infinitos, tá? Só Jesus salva aqui. Então, nesse caso, é quando não tem um término. Observem que antes nós temos um intervalo que ele começa e termina. Aqui nos infinitos, ele começa em C e vai para mais infinito. Começa em 4 e vai para menos infinito. E aí? Eu tenho um intervalo aberto, observem a bolinha, observe x maior que C, tá? Ó, observem. E para o infinito, sempre vai ser aberto, tá? Porque não tem lógica tu colocar um intervalo fechado se ele vai para sempre, se ele continua. A mesma coisa aqui, observem que em 5 eu tenho intervalo aberto, e no intervalo 4 aqui está tudo aberto. Tá? O negócio aqui é deixar tudo aberto, beleza? Dúvidas? Perguntas? Tá, agora exercícios. Parte legal. Então vamos lá. Sendo A um intervalo de 0 até 3, observem que é fechado em 0, fechado em 3, B de 1 até 5, fechado em 1, aberto em 5, determinar A união com B. Então, observem que eu coloquei aqui de 0 até 3. Tá? Deixa eu pegar certinho aqui. Até para marcar, ó, de 0 até 3. Depois o intervalo B, que vai de 1 até 5. Perfeito? Então, nós queremos saber a união com B. Então, nesse caso, eu vou observar que essa parte aqui só faz parte do conjunto A, mas então ele soma, né? Vai indo, ó. Tu vai marcando o que faz parte, o que faz parte. Tudo vai fazendo parte. Então, nesse caso, vai de 0 com intervalo fechado até o 5 com intervalo aberto. Se eu fosse escrever aqui, então, 0 intervalo aberto, 5 intervalo fechado. 0 intervalo fechado, 5 intervalo aberto. A bolinha aberta aqui. Tá? A interseção, o que há de semelhante. Então, eu vou procurar aqui, ó. Ah, será que aqui é semelhante? Não, porque ó, não faz parte do conjunto B. Então, nesse caso aqui, ó, só é semelhante esta parcela aqui. Então, de 0 até 3. Observem que o 0 e o 3 ele está nos dois conjuntos. Então, eu posso marcar assim na reta, tá? E depois eu tiro, ó, de 1 fechado até 3 fechado. Ou x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. Então, a diferença B, o que está no conjunto A, que não está no conjunto B. Então, nesse caso, eu vou observar aqui, ó, aqui está lá no conjunto B, então não me serve. Eu quero só o que está no A, que não está no B. Então, só essa partezinha aqui, ó, só essa parcela aqui. E nós temos que cuidar que o 1, ele está tanto no B quanto no A. E aí, eu coloco ou não? Então, lembra, o que está no A, que não está no B. Se ele está no B, não coloca. Por isso que o intervalo ficou aberto aqui, ó. Então, vai de 0 com o intervalo fechado até 1 com o intervalo aberto. Por fim, o complementar. O que está no conjunto A, que não está no conjunto B. Não. A complementar. Não, aqui não é B, perdão. Aqui é nos reais. Minha nossa. O que está nos reais que não está no conjunto A. Eita, nem vi que eram os reais aqui. Ó. Então, cuidem aqui que não é intervalo B aqui, gente, do conjunto dos números reais. Tá? Então, nesse caso do conjunto dos números reais, se o conjunto A vai de 0 até 3, nesse caso, então, observem, ó, de menos infinito até o 0 e depois de 3 até, de 3 até o infinito. Só que, cuidem, o 0 e o 3 estão contidos no conjunto A, então eles não estão contidos no conjunto complementar com os reais. Tá? Então, observem que é uma união de dois conjuntos. Tem duas possibilidades de escrita aqui. Tá? Então, nesse caso, observem que é a união. Ou tu podia escrever
x menor que 0 e x maior que, união com x maior que 3 aqui. Tá? Ou assim, ó, de menos infinito até 0, união com 3 até mais infinito. Observem que tudo é aberto, porque nesse caso é aberto, aqui é aberto, e infinito ele sempre é aberto. Gente, tranquilo? Tá. Observem que aqui geralmente começa a gerar algumas dúvidas. Então, qualquer coisa, revisem, voltem nessa aula aqui, tá? Para vocês tirarem as dúvidas. Então, nós já terminamos a parte 1, a parte 2, vamos para produto cartesiano. Agora é mais rapidão, tá? Então, para ordenado, dada a equação x² menos 64, nos números reais, podemos escrever a solução de dois modos. Menos 8 e 8, 8 e menos 8. Observe que não vai alterar nada se tu escrever a solução dessa maneira. Ok, só que agora nós vamos ter que tomar muito cuidado quando nós escrevermos um par ordenado. Por quê? Entretanto, ao escrevermos um par ordenado, o par ordenado vai ser organizado como um ponto x, y. Então, a ordem dos elementos é fundamental. Então, x é o primeiro elemento do par e y é o segundo elemento do par. Significa o que isso? Que, por exemplo, o elemento 2 e 9 é totalmente diferente do elemento 9 e 2. Exemplo aqui, ó, gente. Eu coloquei o elemento 3 e menos 2. Se eu escrevesse diferente menos 2 e 3, o ponto estaria aqui, o par ordenado estaria na interseção desses dois pontos, aqui onde está a seta. Tá? Então, que é totalmente diferente, tá, gente? Estaria aqui, ó, tentar fazer um aqui, nesse ponto aqui. Perfeito? Então, nós temos que tomar cuidado com a organização agora, tá? Então, igualdade de pares ordenados. Dados dois pares ordenados, x e y, e a, b, dizemos que eles serão iguais se os elementos do x forem iguais, ou x é igual a A e y é igual a B. Nesse caso, o x aqui vai ser igual ao A aqui. E pode ter questionamentos. Exemplo, que valores eu preciso para x e y para que esses pares sejam iguais? Então, observem que o x, nesse caso, já deu resposta 2 e o y já deu resposta menos 1/2 de forma direta. Mas vamos pegar um exercício um pouco mais difícil aqui, porque para dificultar a nossa vida. Observem, nesse caso, letra A aqui. Ó. Para que esses pares sejam iguais, quanto vale x e y? Então, observem que o primeiro par aqui, a coordenada x, é 4, e nesse aqui, depois da igualdade, vale x menos 2. Então, eu vou montar, ó, x menos 2 tem que ser igual a 4. Para que seja igual, o 2 passa para o outro lado, fica positivo, 4 mais 2, 6. Então, observem, se o x valer 6, 6 menos 2, 4, então, esse 4 vai valer igual a esse 4. Perfeito. Agora, para que sejam iguais, ainda o y menos 1 tem que ser igual a menos 8. Alguns já devem estar fazendo de cabeça. Já sei que tem que valer menos 7. Perfeito. Ou tu vai igualar y menos 1 igual a menos 8, passa o 1 negativo para o outro lado, troca o sinal, fica positivo. Então, menos 8 mais 1, solução menos 7. Só que nem sempre vai ser tão simples assim. Observe que nesse caso aqui, eu tenho essa coordenada aqui, que é x mais y, e aqui é x menos y. Aqui é 7 e 3. Então, nesse caso, quando eu faço a igualdade, eu vou entrar num sistema, tá? E aqui, para resolver esse sistema, nós podemos fazer por adição, observem, ó, simplifica, faz a soma desses y, que dá 0, que 2x dá 10. Então, o y vale 5. 10 divide por 2 é 5. Aí substitui, nesse caso 5, passa para o outro lado subtraindo, 7 menos 5, 2. O y vale 2. Ou faz por substituição, isola uma das variáveis, aplica na outra, perfeito? E aí vocês vão buscar a solução desse sistema. Okay? Então percebam, agora aqui nós já estamos entrando em um dos conteúdos que vocês vão aprender lá em álgebra linear, gente, que é resolver um sistema. Então, nós estamos em funções, mas nós precisamos de algumas coisas que vocês vão aprender, coisas que vocês já sabem, já aprenderam, mas que vocês depois vão reforçar lá na disciplina de álgebra.
tá? Mas nesse caso aqui eu não vou pedir nada muito complexo para vocês, tá? Então, produto cartesiano, então dados dois conjuntos A e B, não vazios, chamamos de A. Aqui vocês podem falar assim, ó, A cartesiano B ou A produto cartesiano B. O mais normal é que a gente falar A cartesiano B. Então, o conjunto de todos os pares ordenados x e y, onde x é o primeiro elemento e y o segundo. Na matemática, nós temos que tomar o cuidado. Nesse caso aqui, o produto cartesiano, o AB, A cartesiano B, vai ser diferente do do B cartesiano A. Por quê? Por causa das coordenadas. Já mostro para vocês. Tá? Então, exemplo, se o A vai ser o ponto A1, o B, o conjunto A é dado pelos elementos 0 e 1, o conjunto B é dado pelos elementos 2, 3 e 1 meio, e o conjunto C é dado pelo elemento unitário menos 1, observem, ó, A cartesiano B vai ser o quê? Eu pego o elemento em x de A, então 0, e aí os elementos do B, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 1 meio. Então, observem que nós fizemos uma parte. Agora eu vou pegar o primeiro elemento de A. Então, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 1 meio. Isso é fazer A cartesiano B. Perfeito? Então, eu vou pegar os elementos de A, que vão ser os elementos só do domínio. Já falamos sobre isso, só do X. E só para ter uma noção depois, é isso que vai definir todas as possibilidades de entrada. Então, lembrando, domínio, entrada, input, tá? Agora, B cartesiano A. Observem que agora a minha entrada é o B. Então, eu vou pegar primeiro no B e vou colocar no X. 2 que vai combinar com 0. 2 que vai combinar com 1. Segundo elemento, 3 que combina com 0. 3 que combina com 1. E 1 meio que combina com 0. 1 meio que combina com 1. Então, observem, gente, que A cartesiano B é bem diferente de A cartesiano A. Depois nós vamos ainda mostrar isso no plano cartesiano, ok? Mesma coisa A cartesiano A, que é a mesma coisa que A ao quadrado, C cartesiano C, que é o C ao quadrado. Então, observações aqui, aquilo que eu falei, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A, então não vale a propriedade comutativa. Ai, professor, mas eu fiz lá com um caso que deu 1, tá, tem casos que vai acontecer, mas são raros, tá? Mas não é em geral. Então, representação do produto cartesiano. Então, a representação do produto cartesiano pode ser feita através do diagrama de setas ou do plano cartesiano. As duas são bem comuns, tá? Então, nesse caso, o conjunto A é composto pelos elementos menos 1 e 2, e o conjunto B, π, menos 4 e 1 oitavo. Então, nesse caso, ó, menos 1 com π, menos 1 com menos 4, menos 1 com 1 oitavo. 2 com π, 2 com menos 4, 2 com 1 oitavo. Ou também a representação assim, tá? E agora vamos para a representação no plano cartesiano. Para quem está muito tempo fora da escola, vamos lembrar. Então, um plano cartesiano, gente, ele tem um eixo horizontal, chamado de eixo das ordenadas. Um ponto aqui, quando eu faço o encontro do eixo X com o eixo Y, aqui, gente, isso é uma coordenada. XY, que eu marco o meu par ali, tá? O eixo Y, eixo vertical, então ele tem o nome de eixo das ordenadas, ou eixo OY, ou mais vulgarmente, eixo Y, tá? O eixo horizontal é o eixo das abscissas, eixo OX, ou eixo X, perfeito? Além disso, nós vamos dividir o nosso plano cartesiano em quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, lembrando, ó, no primeiro quadrante, eu só vou ter elementos tanto no X quanto no Y positivos. No segundo quadrante, o X vai ser negativo e o Y positivo. No terceiro, todos são negativos, tanto o par do X quanto o par do Y. E no quarto quadrante, o eixo X é positivo e o eixo Y é negativo. Então, quando tu olha um par, tu já pode dizer de qual quadrante, aonde ele se localiza, tá? Por fim, relação
Relação é uma parte mais ilógica, tá, gente? Tem uma parte que às vezes a gente se perde um pouco, que é tu definir, por exemplo, qual é o meu domínio, quais são as possibilidades de entrada e quais são as possibilidades de saída da minha resposta. E na matemática, nós vamos chamar as possibilidades de entrada, de input lá na informática, de domínio, tá? E as respostas aqui nós vamos chamar de imagem, tá? Mas é importante que a gente sempre fale da resposta, da imagem, da saída do teu sistema, do output do sistema, porque é um linguajar mais comum aí à galera. Então vamos para as relações. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação de A e B é qualquer subconjunto de A cartesiano B. Assim, se R é uma relação, R está contido no produto cartesiano AB. Então, aqui eu fiz um exemplo, né? Não é necessário isso, eu quero mostrar o próximo para vocês, vamos ver se é mais tranquilo. Notação aqui, tá? Então, aqui nós temos dados dois conjuntos, podemos escrever uma relação de A e B de várias maneiras também, tá? Então, aqui, a relação é igual a um ponto x, y, pertence ao o produto cartesiano AB, tal que y é igual a x mais 1. Nomeando seus pares, 0 e 1, 2 e 3, 3 e 4. Perfeito? Então, quando eu tenho uma entrada 0 aqui, a minha solução é 1. Quando eu tenho uma entrada 1, observem que eu tenho uma solução 1, 2. Vou botar aqui, tá? A, B, perfeito. Nesse caso, se eu tenho uma entrada 2, 2 mais 3, tá? Não faz parte do cartesiano, não tem aqui, claro, não tem o 2. Ó, então, de novo, ó. Quando eu entro 0, 0, eu tenho uma solução 1, 0 e 1. Então, nesse caso, a cartesiano B, 0 e 1, ele existe. Perfeito. Agora, quando eu substituo o 1, eu tenho a resposta 2. Eu tenho o 1 e o 2, observem que tu não tem o 2 aqui. Então, tu não tem esse ponto. Então, ele não faz parte da tua solução. Agora, quando tu substitui o 2, tu tem resposta 3. Então, o 2 e o 3, tu tens. Quando tu substitui o 3, 3 e 4, que dá 4. Então, nesse caso, tem o 3 com o 4 aqui. Perfeito? Ok. Então, isso vai nos dar agora, vamos lá, domínio e imagem. Assim, ó, o mais importante de tudo é nós conseguirmos ler isso. E vocês não imaginam a dificuldade que os alunos têm em conseguir olhar um gráfico e ler o gráfico. Identificar quem é o domínio, quem é a imagem, ou seja, quem são as possíveis entradas, quem são as soluções ou as possíveis soluções. É algo assim, ó, que é muito importante. E se os alunos têm essa dificuldade, nós também temos, tá? Então, é aquilo que eu digo, se a gente consegue explicar para uma pessoa leiga, significa que tu aprendeu, perfeito? Então, domínio é o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados. Então, o que eu vou olhar? O domínio vai ser esse xzinho aqui, ó, essa entrada menos 1, 0, 1 e 2. Se repetiu, não precisa repetir. Então, o domínio, nesse caso, é o conjunto menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Imagem, que são as respostas, são o Y. Tá? E aqui que eu quero que bater uma coisa aqui, ó, a resposta sempre está no Y. Tá? Então, a resposta vai ser 3, 4, 5 e 6. Então, observem, aqui não foi colocado, tá? Não tem imagem aqui. Nesse próximo caso aqui. Então, o domínio seria 0, 1, 2, sabe que repete o 2, e a imagem é o quê? 1, repete o 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3. Então, o que nós temos que olhar? Sempre o cartesiano, gente, que faz parte do nosso universo. Dentro daquilo eu vou tirar o meu domínio e a minha imagem. Relação inversa, então encontramos R na menos 1, que é a inversa de R, permutando os elementos, ou seja, trocando. Então, nesse caso, um exemplo aqui, ó. R é 1, 2, menos 3, 4, 1, 5, 0 e 3. O que é o R inverso? Observe, 1, 2, trocou, 2, 1. Menos 3 e 4, 4 e 3, 1 e 5, 5 e 1, menos 3 e 0. Tá? Então, nesse caso aqui,
No R, o meu domínio é 1, menos 3 e 0, ou seja, 0, 1 e menos 3. A imagem, 2, 4 e menos 3. Na ordem, menos 3, 2 e 4 e 5. Tá? Então, o que eu tenho que observar? Que agora vai ser invertido. Ó. O meu domínio é menos 3, 2, 4 e 5, e a imagem 1, menos 3 e 0. Tá? Então, aqui tem até uma observação. Ó. O domínio do R invertido é a mesma coisa que a imagem. E a imagem do R invertido é a mesma coisa que o domínio. E o inverso do R é o próprio R. Tá? Representação, então, por fim, representar, nós podemos novamente representar aqui pelo diagrama de Venn ou no gráfico. Então, nesse caso aqui, o nosso conjunto R aqui, A, produto cartesiano B, dado que tal que Y é igual a x ao quadrado. Então, faz todo Nessa primeira vez, o que é importante que vocês façam, gente, façam o A cartesiano B, porque aí vocês vão ter todas as possibilidades. Tu já está estudando o cartesiano, tu já está sabendo fazer. E aí tu vai ver o quê? Tu dá uma entrada aqui. Entra menos 1. Então, menos 1 vai ser o quê? Solução da 1 positivo. Então, tu vai ter menos 1 e 1. Como o 1 está aqui, então tu vai marcar. Ó, marca o ponto aqui no plano cartesiano. É esse pontinho aqui. Aí tu vai entrar com 0. Então, 0 ao quadrado, 0. Tu vai ter 0 e 0? Não. Observa que não está marcado aqui. Por quê? Porque tu não tem o par aqui. Então, tu precisa fazer todos os pares e aí tu vai perceber qual está dentro dessa relação e qual não faz parte. Então, o 1. 1 ao quadrado, 1. Então, quando eu tenho esse par, ó, 1 existe. Está marcado aqui. Quando eu coloco 2, 2 dá 4. Então, 2, 4 eu tenho? Tenho. Então, observe que está marcado aqui. Tá? Então, observem que eu vou trazer para vocês o S e o T também proposto aqui. O S e o T. Ok? Tentem fazer. Qualquer dúvida, postem que eu faço um vídeo separadinho disso aqui. Gente, então vamos lá. Próxima aula, introdução às funções. O que nós temos que fazer agora? Exercícios. Então, eu já peguei a lista de exercícios. Ó. Aqui está a lista de exercícios. Observem. Ó. Dado o conjunto A, 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Classifique as afirmações como verdadeiro ou falso. 1, pertence ao conjunto A? Aí tu vai responder verdadeiro, falso. A mesma coisa para as outras. A 2. Então, tem alguns exercícios aqui, tá, gente? Tem 18. Ok, é tranquilo. Depois, tem a resposta. Então, tem um documento aqui, ó, que vocês não olhem por enquanto, gente. Olhem isso aqui só depois que vocês fizerem. Nem que vocês errem ou não saibam fazer. Façam toda a lista. Então, nem que tenha que pular um porque tu não entendeu, depois tu volta. Tá, tem a resposta. E depois, nós temos a resolução da lista. Não entendeu a resolução da lista do professor Odair? Calma. Conversa com a prof. Sandra, marca a monitoria lá no dia que ela deixou lá organizado no portal, e aí nós resolvemos todos os BOs. Perfeito? Então, é isso. Perguntas, dúvidas? Vocês estão aí ainda? Gente, 1h50, minha Nossa Senhora, já são 9 da noite. Tem gente que já jantou, já tomou banho e o vídeo está aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Gente, é isso, tá? Aguardo vocês, então, na próxima aula, que vai ser daqui umas 2 ou 3 semanas, se não mais. Vou deixar vocês olharem o material. Marco, mando mensagem para vocês. Não sei se vou fazer pelo RNP ou se vou fazer por um outro. Como é pouca gente, acredito que dê para fazer até pelo Meet. E depende se a aula não for muito longa, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. Bom descanso, bom final de semana, bom feriado para vocês semana que vem, feliz Dia do Trabalhador, tá? Abraço e a vocês. Vou parar a gravação.